movimento faz parte da nossa trilha de formação, que é uma proposta da Sociedade Mineira de Cultura, e nós fazemos isso na Pró-Reitoria de Graduação já há um tempo, né? Uns 2 anos pelo menos. Então, todo semestre a gente traz temas novos para a gente trabalhar, para a gente refletir. Então, alguns parceiros, inclusive de pós, já colaboraram conosco aqui, né? O Rudra, a professora Délcia. Então, a gente gosta um pouco dessa perspectiva de aprender junto, né? Então, eu queria agradecer muito assim, a disponibilidade de vocês, né? O Boca veio participar muito a pedido meu, assim, para ele conhecer vocês também, Eu né? estou muito empolgado aqui. Queria agradecer a Vanessa pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma delícia. Queria deixar todo mundo muito à vontade. Apesar de ser uma coisa muito, né, o Rafael tem muito mais propriedade para dizer, mas apesar de ser uma ferramenta muito comum hoje em dia, tem muita coisa ainda que a gente precisa conhecer. Eu, particularmente, vou aprender bastante aqui com o Rafa. E obrigado pela oportunidade de conhecer vocês também. É. E esse é meu trio, gente. Esse é meu trio maravilhoso da assessoria de projetos, é quem está comigo diariamente, é quem, junto comigo aí, faz acontecer todos os projetos pedagógicos da instituição, né? Vocês veem as visitas acontecendo aqui em Poços. Então, por trás de todas as visitas, por trás de cada projeto pedagógico, por trás de cada análise pedagógica, são essas três figurinhas aí que estão, né? Que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Eu tenho o prazerzão de fazer parte do dia a dia deles e aprender um monte com eles também. Eu acho até que essa equipe aí é reconhecidamente conhecida pelos méritos, pela competência. Não, é um prazer realmente estar aqui com vocês. Prazer é nosso, viu? Eu Prazer é nosso, nós ficamos agradeço muito muito pela agradecidos. oportunidade. Isso aí, gratos somos nós. Rafa, agora é Sim. com você. Tá, deixa eu só botar aqui para rodar a apresentação rapidinho. Ok. Pessoal, então, assim, vamos começar já a falar um pouquinho. Hoje vai ser um pouquinho mais blá 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 da minha parte, tá? Vou acabar falando um pouquinho a mais do que eu deveria, em vez de a gente botar a mão na prática, mas é porque eu acho que a gente precisa primeiro passar ali por cima só do que é o GPT, do que é inteligência artificial, tá? Quais são as tecnologias que ele usa por trás dos panos ali, para depois a gente passar para o instrumental, assim, de prática mesmo e de uso do dia a dia. Isso não significa que hoje não vai ter uma prática. Hoje a gente vai fazer uma praticazinha bem rapidinha, tá? Mas só para a gente esquentar. Mas aí os dias de prática, efetivamente, ali vão ser mais o segundo e o terceiro, tá certo? Falando um pouquinho de mim, então eu sou o professor Rafael, eu estou na PUC como professor substituto há alguns semestres já. Boca gostou bastante do meu serviço e me chamou para assumir algumas disciplinas, né? Principalmente umas disciplinas meio casca-grossa de programação e tal. E eu tenho minha formação, eu tenho doutorado, né, em inteligência artificial mesmo, na parte mais de recomendação, sistema de recomendação, que envolve personalização de conteúdo, né, e etc. Mas eu tenho um pezinho ali também em inteligência artificial clássica mesmo, na parte de que o GPT está inserido, né? Então, bom, falando um pouquinho agora do que a gente vai ver hoje. Hoje, a apresentação original, quando eu dei esse mini curso na primeira vez, eu dei uma aula inteira sobre a história da IA e falei um monte, né? Aí a Vanessa falou, dá uma resumidinha para a gente fazer mais prático. Então eu decidi fazer isso também. Eu dei uma resumidinha aqui, mas eu ainda vou falar um pouquinho, tá? Só para vocês enxergarem a evolução que teve os chatbots, a IA generativa e tudo mais. Vou passar bem rápido sobre isso. Depois eu vou falar sobre como que o GPT funciona. E aí a gente vai fazer uma praticazinha bem rápida. Vocês vão logar no GPT, vão fazer um comando de promptzinho ali. A gente vai tentar melhorar esse comando de prompt logo nessa primeira aula, tá certo? Vocês podem tirar do mudo e me perguntar, me interromper a qualquer momento, tá? Mas eu vou perguntar várias vezes para vocês aí se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês queiram comentar, tá certo?
Certo. Por enquanto, algum comentário, alguma coisa? Perfeito. Ok. Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela bem, né? Tá ok, Rafa, tá legal. Beleza, fechou. Então tá, então vamos começar falando um pouquinho sobre de onde que a gente surgiu, que a área da IA surgiu e como que ela pavimentou, né, até chegar no momento que a gente está agora. Os primórdios da IA estão lá na década de 40 e década de 50. Mal tinha computador para fazer processamento, né, mas já tinha gente pensando em nível matemático, né, algorítmico e etc. E assim que começaram a surgir os computadores, lá em 1950, né, tem o Alan Turing, que ele fez um paper, um artigo, né, que propunha um teste. Acho que vocês já devem ter até ouvido falar desse teste de Turing, né? O teste de Turing é o seguinte: ele avalia se um sistema ele é passável por um humano através da análise de um usuário, né? Eu estou olhando para a tela do computador, eu estou, por exemplo, dialogando com o GPT, né? E se eu estou dialogando com este computador, se eu não tenho ideia se é uma pessoa ou se é um computador por trás dos panos, mas o teste de Turing faz justamente essa avaliação se a pessoa consegue identificar que é um computador ou não, tá? Então, o teste de Turing, hoje em dia, ele tem sido passado cada vez mais através dessas IAs gerativas, principalmente o GPT, né? Na concepção dele, na execução dele, foi feito o teste de Turing e realmente as pessoas não conseguiam definir se era uma pessoa que estava digitando o prompt ou não, tá? Digitando prompt não, perdão, digitando a saída ali que o GPT está dando. Então, o teste de Turing é isso. É um teste onde a pessoa interage com algum programa e a pessoa não consegue dizer se atrás do programa há uma pessoa conversando com você ou se há um computador conversando com você. Isso aí foi definido lá em 1950, tá? Inclusive, tem só uma participaçãozinha rápida aqui. Teve um filme, Uhum. né, Rafa, que traz Uhum. essa historinha aí. É um filmezinho bem interessante chamado, acho que Ex Machina, né? Uhum. Que, que é um empresário bem-sucedido, ele contrata um nerdzinho lá de uma empresa, tal, para fazer um teste com um robô, né? Uhum. Justamente para identificar se passava pelo teste de Turing, né? Passa pelo teste de Turing, exatamente. Esse filme é muito bom, inclusive. Vou pôr o link aqui para eles, tá bom? Pode pôr, isso. E foi lá em 1943, né, antes até da proposta do teste de Turing, que o Warren McCulloch e o Walter Pitts, né, o Warren ele era um psicanalista e o Walter ele era um matemático focado na parte de lógica matemática, tá? Foram eles que proporam a unidade base mesmo ali do GPT, que é o que a gente chama do neurônio artificial, tá? Eles pegaram a ideia do neurônio mesmo, né, que tem ali o seu núcleo com os seus dendritos, né, recebem impulsos através dos dendritos. O axioma faz aqui uma transformação e aí aqui nessa ponta tem uma saída transformada, né? O impulso que você recebe, ele é processado aqui e aqui gera uma informação. É a mesma coisa, só que para o lado matemático, tá? A gente tem uma série de entradas que a gente chama de parâmetros, tá? Ou inputs, entradas, tá? Tem uma série de entradas com vários pesos aqui que são definidos através de um processo de aprendizagem. E esses pesos com essas entradas passam por uma função linear, tá? Uma transformação linear ali, passam por uma transformação de ativação, que é uma transformação para uma saída de dados que o computador consiga processar corretamente, e aí finalmente esse output ele é passado para frente, tá? Essa saída vai para frente, né? E essa daqui, esse neurônio, né, artificial, ele é a base da base da base do ChatGPT. E olha só, ele foi criado lá em 1943, conceitualmente criado em 43. Em 58 teve a primeira implementação
né, desse neurônio, chamado de Mark I Perceptron. Tá? Essa máquina inteira aqui corresponde a um único neurônio, tá? Um único neurôniozinho, um único funçãozinha aqui de transformação, tá certo? Aqui dentro desse gabinete que está fechado aqui, na realidade, tem as conexões para os inputs aqui, era tudo na base de chaveamento, né? Você ia pluga de um lado, pluga no outro, pluga de um lado, tira de um lado, põe no outro, tá? E essa parte aqui, ó, que tem um monte de, parece que de manivelinha, isso aqui era onde a gente ajustava, né, onde eles ajustavam, né, os pesos de cada uma das entradas, tá certo? Uma única máquina, isso aqui ocupava uma sala inteira, tá? Foi feito lá pelo Frank Rosenblatt. Tem até mais fotos dela, deixa eu ver se eu consigo Eu também mostrar. assim, né, Rafa? Gente, eu vou cortando aqui só para ficar pondo nos pitacos, tá bom? Tá bom. Assim, qualquer computador nessa época era grande, não tinha nada pequeno, né? Não tinha nada pequeno, exato. Deixa eu ver se eu consigo abrir o link. Não estou conseguindo agora, não sei por quê. Bom, eu vou deixar essa apresentação. Tem aqui uma entrada para o Wikipedia do Frank Rosenblatt. Lá tem um monte de fotos dessa Perceptron aqui, tá? Vocês podem ver, tem o gabinete aberto e tudo mais. Mas assim, é uma máquina colossal para processar um único neurônio, né? E o processamento desse único neurônio aqui era capaz, assim, de produzir uma saída somente de sim ou não. Ele tinha uma câmera embutida, e aí eles colocavam aqueles papéis com letra garrafal, assim, ó, e aí eles botavam essa letra garrafal, faziam uma pergunta de é a letra A? Não é a letra A? E ele respondia sim ou não, no máximo, tá? No máximo. O Perceptron, ele tem um grande problema, né, que foi debatido na época, que ele não consegue fazer uma transformação do que a gente chama de XOR, que é uma situação onde um peso verdadeiro e um peso falso se transformam em dois pesos, em um único peso falso, tá? Ele conseguia no máximo fazer um OR lógico, uma transformação lógica de OR, onde uma verdade e uma falsidade acaba transformando numa verdade. Então ele tinha esse problema que ele não conseguia fazer essa transformação, e aí nessa época ele foi abandonado por causa da limitação dele, certo? Algum comentário até aqui, pessoal? Você me fez lembrar, já que é pra... Rafael, você me fez lembrar, não chegou lá ainda não, mas quando eu fui fazer meu ensino médio, a gente saía de uma escola com uns cartões furados, ia lá para a Universidade Federal encontrar uma máquina mais ou menos dessa dimensão para poder rodar, mas eu acho que ainda a gente ainda vai chegar nela, né? Não, essa parte de máquinas perfuradas, né, de cartão perfurado, eu acabei cortando da apresentação. Eu deixei Aham. mais focado só nas coisas que envolvem ali Isso. o GPT em si, tá? Você me lembrou da máquina, né? Que Lembrei da tem máquina. imenso, que o João falou tudo nessa época era muito Era muito grande. robusto. Muito grande, muito grande. Essas máquinas daqui era, na verdade, chaveamento mesmo. Você tirava. Para você rodar um programa, tinha que ter um cara que era treinado nisso, em plugar plugzinhos nos sockets certos para poder fazer a lógica da programação passar. Então é um passo antes ainda do cartão perfurado, porque o cartão perfurado, a pessoa era treinada, né, para perfurar o cartão para poder fazer o programa. Aqui não, aqui em vez de ter os furinhos no cartão, é o cara mexendo no chaveamento mesmo da máquina ali, direto, né? Certo? Posso continuar? Aliás, a Sim, primeira senhor. programadora, o primeiro programador do mundo foi a Ada Lovelace, que programava dessa forma, com plugs, né? Igual os antigos sistemas telefônicos. Não sei se você lembra, Robson. Naquela época tinha o pessoal que trabalhava nas Telégrafo, né? Isso, é. Então, quando a gente fala da Ada, que a gente tem um orgulho imenso da Ada ser a primeira pessoa a programar do mundo, ela programava nesse tipo de máquina, assim, só com plugs, não tinha, obviamente, teclado, não tinha monitor, não tinha nada. Legal. Bom, quando a gente fala de GPT, a gente já imagina diretamente em chatbot, né? Lá em 1966 surgiu o primeiro chatbot, que é a Elisa, né? Ela foi feita pelo Joseph Weizenbaum,
acho que é essa a pronúncia, né? Lá no MIT, né? Essa imagem que eu peguei aqui, na verdade, é da implementação de 2005, mas é a mesma implementação, só que usando uma linguagem de programação assim mais nova, né? E o que ela fazia? Ela simulava um psicanalista, tá? Ela simulava um psicanalista, mas não tinha nenhuma espécie de aprendizado por trás dela. O que ela fazia, basicamente, era o seguinte: ela lançava uma pergunta, né? Tem alguma coisa te incomodando, né? E aí a pessoa escrevia alguma coisa, certo? No que a pessoa escrevia, esse texto era quebrado em frasezinhas, que a gente chama de token, tá? Em tokenzinhos. Então, man era um token, are é outro token, all é outro token, alike é outro token, né? E aí ela escolhia a palavra por meio de uma lógica, né? A palavra que era mais importante para a sentença. E aí ela tinha uma basezinha de dados lá que cada palavrinha convertia em uma regra de transformação de frase. Então, por exemplo, dependendo, se a pessoa escrevesse assim, eu me sinto ansioso, por exemplo. Aí ela pegava a palavra ansioso, ia na tabela dela e falava, ok, ansioso, o que a gente tem que fazer para transformar, para gerar uma resposta para o usuário? Aí ela ia lá, falava, ok, se é ansioso, um psicanalista perguntaria, por que você se sente ansioso? Primeira pergunta que o psicanalista faria. Então ela transformava a pergunta, pegava o ansioso que o cara digitou, transformava e devolvia a pergunta falando um pouquinho relacionado ali com o que a pessoa falou, tá? E aí era mais ou menos assim que funcionava essa Elisa, né? Tem aqui um link. Esse link eu queria abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu sair da apresentação, que aí eu consigo. Aí, agora funcionou. Então aqui tem um chatbotzinho que a gente pode brincar um pouquinho, perder um tempinho brincando, tá? Então, assim, olá, eu sou Elisa, seria seu terapista hoje. Eu poderia falar, olá, opa, Seria hello, uma espécie de avô, tataravô do ChatGPT. tataravô. Já tiveram muitas interações com chatbots depois da Elisa, né? Se eu mando, vamos ver se ela vai responder. Ó, a resposta dela. Você acredita que é normal não se sentir bem hoje? Então ela pegou e falou assim, ó, viu que o meu feeling well era uma palavra, era um conjunto de palavras que era o que mais chama atenção, certo? E aí ela fala, ok, vamos fazer uma transformação então, vamos pegar feeling well today aqui e transformar para uma pergunta. Aí se eu falar yes, ela vai responder, tem certeza? Se eu Ela falar só responde com sim, pergunta. Tem muita gente que trabalha com chatbot, Elisa. Você fala, a Sim, pessoa repete o que você falou ele, perguntando. ele passa o problema de exatamente, volta, né, Van? Exatamente. Eu passo por isso quase que diariamente. Eu tenho muita gente que né? usa Elisa, com certeza. Se eu perguntar o que você acha, what do you think about it? O que você acha disso? Ele vai dar uma resposta se Ah, evadindo, outra ó. pergunta, cara. E olha aqui, ele já começou a perguntar umas coisas nada a ver para mim, umas sentenças, construção de sentenças nada a ver, tá vendo, ó? Ah, vamos pensar em outra coisa. Pensa sobre isso? Tá vendo? Tem uma sentença aqui que não tem nada a ver, né? Isso aí está Aqui, no ar desde aquela época ainda, Rafael, isso daí? essa daqui são outras implementações. Eu achei várias na É. internet, na verdade. A do slide mesmo aqui, ó. Deixa eu voltar para o modo apresentação. A desse slide foi feita em 2005, tá vendo? Por um tal de Norbert, não sei quem que é ele. Sandestein. É, mas é assim, eles pegaram a lógica, né? A lógica e a base de dados da Elisa da época e traduziram talvez para uma linguagem mais recente, num Cesão, numa
implementação web, por exemplo. Isso aqui é uma implementação web, né? Está dentro de um site aqui, né? E assim, dá para ver que logo assim, pouquinho que você conversa com ela, você já vê, já mata na hora o que ela está fazendo. Ela fica devolvendo as coisas que você fala, ela devolve uma pergunta. Quando você fala sim, ela pergunta, tem certeza? Então são umas coisas bem, bem bobinhas assim, que muita gente caiu na época, viu? Muita gente acabou acreditando que estava falando com um terapeuta por trás do computador, tá? Algum comentário a mais sobre? Posso continuar? Sim. Beleza. Então esse aqui, a Elisa, foi o nosso primeiro chatbot, que é até engraçado, né? Lembra que eu falei que lá em 58 eles acabaram desistindo de mexer com os perceptrons, com os neurônios e tal, porque na época, era dificílimo manter né? Só para ter um neurônio era aquela máquina daquele tamanho, né? Mas em 82 a coisa já estava mudando, né? Computadores já estavam um pouco mais parrudos e tal. E aí eles falaram: bom, se eu não consigo fazer uma transformação com um neurônio só, e se eu colocar um monte de neurônio junto? E aí surgiu as redes multicamadas, tá? Então a gente tem a camada, cada bolinha nessa rede aqui equivale a um neurônio, tá? A um neurônio artificial. E aí, cada entrada do nosso programa vai para um neurônio, faz uma transformação, que passa para outro neurônio, que faz outra transformação e passa para outro neurônio, né? Essa daqui é uma rede chamada, essa daqui especificamente chamada de multilayer perceptron, que ela tem 3 camadas com uma camada interna de transformação, uma camada de entrada, transformação da entrada, uma camada de processamento e uma camada de saída, né? E aí, com o advento dessas redes multicamadas, surgiu também a ideia do aprendizado dos neurônios, da atualização dos pesos automática através de um sistema de aprendizado. Esse sistema de aprendizado ele é inteiro baseado em formulações matemáticas, tá? Utiliza-se muita derivação para isso. Como que é o processo? Você inicializa a rede, cada uma dessas setinhas é um peso, cada um tem um valorzinho diferente, gerado aleatoriamente. A gente passa com os dados para frente, sai na saída, avalia se está certo, se tiver certo, propaga para trás uma função matemática que faz uma atualização dos pesos aqui de Ô, cada um Rafa, desses neurônios, tá? esses pesos, se a gente for pensar hoje no chat GPT, ele corresponde a qual que é a melhor opção para eu responder ao prompt que foi colocado, e mesmo que seja através de pequenas palavras. Cada palavrazinha que vai ser escolhida tem um peso maior ou menor que deverá ser fornecido para o usuário. É isso a Na, ideia, não? na verdade, é mais granular que isso. Os pesos, eles vão estar atualizados, eles vão ser usados, perdão, para justamente o GPT conseguir entender o que é cada palavra e dar um peso para cada palavra. Então, é um negócio mais granular ainda. Então, esses Tá. pesos, eles são pesos para transformação dos dados, cada transformação. E aí, cada camada no GPT, logo a gente vai chegar nisso, cada camada no GPT consegue, a partir de uma rede, entender o que uma palavra quer dizer e dizer se ela é a mais importante ou não daquela sentença. Certo? Beleza. Então a gente teve essa rede multicamada como um dos avanços, e a outra também são as recorrentes, onde na própria camada eu puxo uma setinha de saída que atualiza os seus companheiros. Então, se a gente pegasse essa rede de multicamadas e eu adicionasse uma setinha saindo desse neurônio para esse, para esse, para esse, para esse, eu tenho uma rede de multicamada recorrente, tá? Ela volta para os seus companheiros para ajudar na atualização do peso dos seus companheiros. E é uma combinação desse aqui, desse carinha aqui, com esse carinha aqui, que está por trás das múltiplas camadas do GPT. Tá certo? Algum comentário? É bem complexo, né? Bem complexo. A matemática é um negócio desse tamanho, assim, ó.
Viu, Flavi? A Flavi é da matemática, ó, então a Flavi está Hum, mais familiarizada com Eu essas acho que a Flavia está tirando. nomenclaturas. Eu acho que essa aula tá fácil para a Flavia. Tá, não, mas eu tô lembrando das portas lógicos aí. Para ser bem específico em jargão matemático, a função de atualização ela é feita através de um gradiente descendente, várias derivadas. Tá? Os economistas usam esses inputs e essas, que cada um desses, na verdade você multiplicou os inputs aqui, né, nessa versão Uhum. nova. E nós economistas usamos isso aqui para calcular o PIB. É verdade. É verdade. Né, nós mesmo, Não tinha pensado por esse Verdade. lado, para calcular o realmente. PIB. Legal. Beleza. Bom, lá em 93 que a gente foi ter de fato o avanço, assim, começou a ter o avanço na IA, mas isso aí é especificamente por conta, das pesquisas mais focadas e mais rigorosas, tá? Tinha toda uma. Antes, o pessoal pensava na rede neural, nas IAs, pensando num produto, certo? Num produto ali de, vou construir um robozinho que anda e fala, vou construir um chatbot. Em 93, o passo, a partir de 90 ali, o passo foi diferente. Eles falaram, não, vamos apertar o rigor matemático, o rigor científico, para a gente criar modelos robustos e validados estatisticamente, matematicamente, tá? E cientificamente ali. E isso daí, além disso, né, a gente teve também a lei de Moore entrando finalmente propiciando finalmente ali uma quantidade absurda de microprocessadores, transistores, etc., aumentando a capacidade de processamento também do computador. Isso aí influenciou muito, né? A lei de Moore, né, ela foi definida pelo Gary Moore lá em 1966, e ela diz o seguinte: a cada 2 anos, a quantidade de transistores dentro de um processador vai dobrar, né? E aí, se você pegar para dar uma olhada, olha, em 90 a gente tinha na média aqui dos 1 milhão de transistores dentro de um processador, né? Agora, em 2011, se você puxar, esse gráfico vai só até 2011, 2 milhões e 600, né? A quantidade. 2 bilhões, perdão. 2 bilhões e 600, né? Então, é um negócio, assim, é um salto computacional muito grande. E só agora, pessoal, que essa lei de Moore está começando a cair por terra, porque a gente atingiu o limite físico do problema. A gente não consegue reduzir mais o tamanho dos nossos processadores, dos transistores. A gente está na era do nanoprocessamento, né? A gente não consegue reduzir mais esses processadores, por conta a quantidade ali de processamento não vai mais daqui para frente dobrar a cada 2 anos. Mas, assim, só pelo fato de, em 10 anos, a gente sair aqui de 2000 com o Pentium 2 aqui, 10 milhões, para 2011 com, deixa eu achar um conhecido, um Core i7 aqui com 1 bilhão, né, a primeira versão do Core i7 com 1 bilhão, dá para ver o salto que a gente teve na parte de processamento. E esse salto é justamente um dos fatores de maior sucesso do GPT. É a capacidade de processamento que a gente atingiu agora, que permite a gente criar esses modelos gigantes que fazem até malabarismo, se a gente deixar, né? Certo? Então, a partir de 93, a gente consegue ver que teve um avanço bem grande, começou a ter um monte de aplicação mais legal de se ver. Por exemplo, em 97 a gente teve esse Deep Blue, que ele fez uma competição contra o Gary Kasparov. Um negócio assim, é um enxadrista da época, um dos maiores enxadristas da época, e ele competiu com esse enxadrista e ganhou, acho que ele ganhou 3, não, ganhou uma, empatou 2, agora eu não lembro. Mas eu sei que ele acabou, assim, na quantidade de partidas que ele teve, ele acabou saindo vitorioso em relação ao enxadrista, né? E xadrez a gente sabe que é um negócio muito complexo, né? Cada movimento
gera uma explosão combinatória assim, de milhares de possíveis movimentos. Tá? É uma explosão que a gente fala, uma explosão quadrática, né? Exponencial, na verdade, de movimentos possíveis. E para rodar isso, a gente precisa de uma máquina no mínimo ali parrudinha. Na época, o servidor era esse cara aqui, ó, esse carinha preto aqui. Era o servidor que rodava o sisteminha do Deep Blue, da IBM. Esse episódio aí gerou uma comoção assim mundial muito grande, porque foi um momento em que, bom, se hoje tem muita gente que não sabe o que é computação, se imagina em 97 e a pessoa assim, mas como assim um computador vai ganhar? Era o Kasparov, né? Que era um mestre de xadrez, Kasparov, é isso mesmo. mestre russo. Como assim o computador vai ganhar de uma pessoa igual o Kasparov, que é um mestre, né, mundial de xadrez? Então, assim, esse medo que a gente tem hoje, que muita gente tem de perder o emprego, máquina vai dominar, isso aí começou nessa época. A primeira eram 3 matches, a primeira quem ganhou foi o Kasparov, depois ele perdeu as outras duas, e para ficar mais humilhante ainda, a IBM comentou que a primeira partida, o sistema de, de IA que estava controlando a maquininha estava numa espécie de modo listen, só para entender o estilo que o Kasparov ia adotar. Então ele estava como se fosse o Easy. Sabe quando você começa a aprender um jogo e põe o carrinho não quebra, troca a marcha é automática. Então, nesse primeiro jogo, o Deep Blue estava só observando o Kasparov, e por isso que ele ganhou intencionalmente, né? O pessoal da IBM queria entender o estilo de jogo do Kasparov. E aí perdeu as outras duas e foi assim, como se a seleção mundial tivesse perdido para uma outra seleção de outro planeta. A humanidade ficou desacreditada, digamos assim, né? O que vai ser de nós, né? Isso. O Rafael e João, 2001, a Odisseia já ficou para trás? Tá Aquele, ficando, Já tá né? ficando, né? Eu Com a perdi Alexa, com o eu GPT. perdi a referência do ano do filme, mas assim, eu acho que já ficou para trás aí, né? O filme, né? É que eu acho. o Bom, pode computador falar, Rafa. deles conversava, né? Fazia as Aham. coisas. Então, a gente já tem IA que faz minimamente bem isso, né? Então eu tô achando que tá ficando, né? Ficando. Virou um filme cult, assim, é legal. Eu assisti não tão recentemente, só para matar a saudade e ver a distância, né? Essa pergunta que você está fazendo aí, já ficou para trás? Não tem mais nada de interessante do que. Porque quando eu pergunto que ficou para trás, em 97, né? Já ficou, né? Quando você está falando aí do Deep Blue, né? Não, nesse Não, caso o Deep Blue ele era focado exclusivamente nisso, né? Ele não tinha uma entendi, capacidade generativa, né? Gerativa, entendi, né? Geradora, entendi. né? Agora as IAs de agora, né? Elas são todas geradoras e aí deixa a Odisseia para trás. É porque a Odisseia mexeu muito também com as pessoas, né? Aquela. É, legal. Ó, em 2000 para frente, né, começou a surgir os carros autônomos. Esse Stanley aqui, ele ganhou o campeonato do DARPA, ele dirigiu por 130 milhas no deserto, autonomamente, sem nenhuma interferência, né? Já esse Tartan aqui, ele dirigiu por 60 milhas dentro de uma área urbana, respeitando semáforo, respeitando pedestre, trânsito, fluxo, tudo mais. E isso, olha, 2005, 2007, a gente já está em 2024, né? Então o negócio já evoluiu bastante em relação a esses dois carinhas aqui, mas eles são meio que os pioneiros aí dessa parte de carros autônomos, assim, são os que bateram recorde, né, na época ali. Em 2011 teve o Watson, computador da IBM também. Já ouviram falar dessa do Jeopardy? É muito legal, tem um vídeo aqui também. Eu vou deixar a apresentação para vocês depois. Tem um vídeo, se vocês quiserem assistir, pode assistir. Infelizmente o vídeo está em inglês, né? Porque é um vídeo da IBM mesmo, da parte de pesquisa da IBM. Mas esse Watson ele ganhou
desses dois caras que eram caras que são grandes competidores, né, do programa, assim. E é um negócio absurdo, né? Para quem não conhece o Jeopardy, ele é o seguinte: o apresentador ele fala alguma coisa, né? Algum fato, e aí a pessoa tem que responder no Jeopardy como uma pergunta, né? Então, por exemplo, ele fala, sei lá, pensando no exemplo bobo, cachorro que investiga mistérios. Aí a resposta seria: quem é Scooby-Doo? Entendeu? Um negócio nesse sentido, tá? O Watson ele foi programado para fazer isso e foi um feito e tanto por quê? Porque ele ouvia o apresentador, interpretava o texto, né? Interpretava o texto não, a fala do apresentador, convertia em texto, interpretava esse texto e aí ia procurar na sua base de dados extensa para ver se ele encontrava alguma coisa que batia com o que o apresentador estava falando, pegava o que ele encontrava, retornava para si e transformava aquilo em uma pergunta. Então foi um feito bem interessante, né? E lógico, esse programa ele tem o problema do tempo também. Ele tinha que fazer essa resposta antes do Ken e do Brad e ele ainda conseguia, tá? Então foi um feito assim, tanto na IA quanto em dispositivos de som, processamento, captura de áudio, tá? Conexão a banco de dados, tudo nele foi bem inovador nessa época. É um vídeo bem legal para assistir, 3 minutinhos. Depois vocês assistem com calma na apresentação, só para vocês verem, tá? Então teve esse Watson. E aí, depois de 2011, né, com o advento do que a gente chama de Big Data, né, os grandes servidores de dados, né, a gente atingiu a ordem de zettabytes. Zettabytes é duas ordens, perdão, acima de terabyte. Então, os terabytes você já imagina que é grande pra caramba, né? Depois do terabyte tem o pentabyte e aí depois do pentabyte tem o zettabyte. Lembrando que 1 petabyte é 1000 terabytes, né? E 1 zettabytes, então, é 1 milhão de terabytes. E a gente já atingiu os grandes servidores que a gente tem, né, no mundo ali, já atingiu o volume de zettabytes, tá? De processamento, de transferência de dados. Essa imagem aqui vai até 2020 e a projeção de 2020 era 40 zettabytes de dados processados e transferidos no mundo, tá? E o advento desse Big Data, né, desses grandes conjuntos de dados, é finalmente o temperinho que faltava ali para o nosso GPT surgir, porque o GPT ele é muito dependente em um conjunto grande de dados, porque a máquina é burra, a máquina faz o que você pede para ela fazer, né? E para ela poder aprender e generalizar, ela precisa ter um grande gama de dados em todo o espectro, né, todo o espectro de possibilidades para poder aprender, para poder falar. E se você pensar que o GPT ele é generalista, né, ele sabe um pouquinho de tudo, realmente assim é todo o conhecimento humano até determinado tempo, né, determinado tempo que ela tem que aprender. Então, uma grande quantidade, mas grande quantidade mesmo de dados. E isso só foi permitido a partir de 2011 com o advento ali do Big Data, né, dos mecanismos de processamento de grandes quantidades de dados, tá? E aí que surgiu o que a gente chama de IA geradora. O GPT é uma das famílias de IAs geradoras, tá bom? E aí a gente tem como o GPT, a base do GPT, que a gente chama de aprendizado profundo, que aí entra, lembra das redes neurais multicamadas? Você pega aquela rede neural multicamada e multiplica por 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. É essa magnitude de parâmetros, né, de neurônios, de pesos que estão por trás ali do GPT, tá certo? Então o GPT ele pega um carinha desse aqui é até pequeno, para falar bem a verdade. Então, o GPT tem a ordem de bilhões de parâmetros dentro das redes neurais dele.
E aí a gente começou a ter as coisas mais legais, né? Reconhecimento de imagem, por exemplo, aqui reconheceu um cachorro, reconheceu uma bicicleta, até errou aqui os limites da bicicleta, né? Ficou o guidão e a roda um pouquinho para fora e tal. Reconheceu a caminhonete aqui atrás e tal. No começo, essas IAs geradoras, né, de reconhecimento aqui de padrões e tudo mais, elas não levavam em consideração o contexto da imagem. E aí acontecia coisas engraçadas como essa daqui, né? Achar que é um tigre e no fim é um caramelinho aqui na imagem. Por quê? Porque ela não considerou o contexto aqui de que ele está atrás das grades, batendo uma sombra nele, deixando ele rajadinho, né? Então, foi agregado contexto, as redes neurais também, reconhecimento de contexto, reconhecimento de padrões. Depois a gente vai ter também aqui reconhecimento de fala, com principalmente a Alexa aqui em 2014, né? Reconhece o que você está falando e você pode plugar a sua Alexa numa casa, né, inteligente, uma smart house, né, smart home, e regular a temperatura do seu ar-condicionado, regular luz, apagar, acender luz, tocar música no ambiente, conectar com a internet, fazer pesquisa pela Alexa e tudo mais, ligar a TV, etc. Tudo coordenado ali pela Alexa. E finalmente a gente tem, né, também os geradores de texto para imagem. Por exemplo, aqui o DALL-E. O DALL-E, DALL-E, ele é um modelo também da OpenAI, que é a criadora do GPT, tá? Ele gera, você escreve um texto, um promptzinho, né? E ele gera uma imagem. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz esse prompt, um professor ensinando inteligência artificial no laboratório usando uma apresentação de PowerPoint. Ele foi lá e me gerou essas 4 imagens aqui. Tudo bem, as pessoas saíram com a cara meio derretida, assim, né? Meio. Tem uns errinhos, você consegue perceber que é uma imagem gerada por computador, né? O texto aqui no fundo não tem nada a ver e tudo mais, mas a ideia tá aqui, né? Esse Bing Image Creator aqui é muito legal também. A gente até pode brincar um pouquinho com ele aqui antes da gente avançar para o GPT por si só. Eu vou abrir ele aqui, vou copiar esse link e mandar para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem gerar algumas imagens, algumas coisas aí, pra vocês brincarem com isso um pouquinho, tá certo? A gente pode até compartilhar um com outras imagens geradas. Dá uns 5 minutinhos para vocês aí. E aí, Dade, como é que faz? A gente abre o link. Pode abrir o link, deixa eu ajudar vocês. Então, vocês vão abrir o link, aí tem aqui, ó, descreva. No meu aqui está em inglês, mas se vocês pedirem para traduzir, dá tudo certo também, O tá? aqui também está em português já. O O meu teu já também está em está em português. português? Ah, O meu tá. também. Acho que é o meu, porque o meu navegador eu deixo configurado para inglês. Vocês podem descrever, tá? Em português mesmo. Podem descrever. Aí vai clicar em entrar e criar, né? E aí vocês conectam com a conta, por exemplo, a conta da PUC, se eu não me engano, ela é Microsoft, né? Então vocês podem conectar com a própria conta da Microsoft de vocês aí. A minha já Nesse. veio conectado direto. Já veio conectado? Uhum. Ótimo. Eu vou conectar aqui com. Eu conectei com a minha pessoal, na verdade, né? Estou com a minha pessoal, eu tenho 15 créditos aqui, por exemplo. Você vê que esses 15 aqui são a quantidade de imagens que a gente consegue criar, tá? Gratuita, né? Gratuita. E se eu não me engano, esses créditos eles vão sendo repostos mês a mês ali também, tá? Aí vocês podem brincar um pouquinho, vou deixar vocês. Podem descrever. Quanto mais detalhistas vocês forem no prompt aí para escrever, né, desenhar uma imagem, mais vai ficar legal. E vocês podem colocar até estilo também, tá? Por exemplo, colocar um estilo, sei lá, desenhe, faça, sei lá, cowboys em Marte com estilo cartoon. Aí ele vai gerar para você um desenho bonitinho, entendeu? Dá para fazer várias coisas legais aí. Escreve nessa barrinha aqui em cima. Deseja ver como Isso, criador de imagens funciona? Não. isso, Isso, aí mesmo. exatamente.
Vou logar na minha conta do... Pedi o meu aqui, quando ele está criando, tá em criação, é porque ele está processando, né? Isso, ele demora um pouquinho. Depois vocês mostram as criações de vocês aí. Eu vou fazer essa que eu falei para vocês. Cowboys jogando poker em Marte. Estilo cartoonizado. Eu pedi para criar um slide sobre a origem do termo economia, ó, economos. Vamos ver se Gente, ele vai que fino. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar os meus slides de sala, né? Vamos ver se vai. Está criando, né? Essa daí é para... o meu criou. O seu já criou. Desenho, os caras jogando em Marte, poker. O meu já fui no 102, já fui direto na PUC. Eu o loguei meu agora também. com o SGA aqui. Morando muito, ele pode estar com... Espera um pouquinho, senão muda, né? Ele demora um pouquinho. Demora, principalmente dependendo da conexão que você tá também. Mas é bem legal, você pode inventar o que você quiser aqui, que ele acaba gerando. Ele tem alguns limites, tá? Dependendo das palavras que vocês colocarem, ele pode achar que é imprudente, e aí ele não aceita, né? Dependendo, se você tentar gerar uma imagem de uma pessoa conhecida, por exemplo, né? Aí ele não vai aceitar, porque isso é uma brecha de... Deepfake, né? Pode ser um deepfake. Isso. Aí ele não vai aceitar. Mas, assim, em termos gerais, ele aceita tranquilamente. Alguém conseguiu criar alguma imagem? O meu tá rodando, eu acho que tô quase O tirando meu tá indo também. tá rodando. Flaviana, acho que você tá mutada, não sei se você tá falando com a gente. Eu A vi sua boca ideia é formar mexendo. imagem, né? Esse aqui, a ideia dele é imagem. Criar imagens. Criar imagens. Aqui, ó, eu pedi para criar uma imagem de carros derretendo na Lua por conta do caos climático. Aí ele gerou. Ó, gerou mesmo. Gerou, eu gostei dessa. Não, eu tô com problema. Nossa, Vanessa. Eu tô com problema de acesso, mas ele mandou meu código de segurança aqui que eu tô recuperando. Era isso que eu tava tentando aqui, Rafael. Ah, tá certo. Peraí que eu vou... Deixa eu pegar outra coisa aqui. É que eu vi sua boca mexendo, eu falei, será que ela tá falando com a gente? Esse aqui é legal para a gente criar, às vezes, imagens, né, para colocar no próprio slide, né? Você gera uma imagem, porque às vezes você pensa uma coisa, né? Você pensa um conceito ali, e às vezes você não consegue achar nada que te remete. Então, ela te ajuda ali a criar, né? Claro que aqui a gente está brincando e fazendo coisas esdrúxulas, né? Mas que eu nem achei tão esdrúxulo assim o meu aqui que eu acho que vai ser bem isso aqui. Eu mudei, Rafael, eu peguei e tirei aquela coisa absurda lá de Economics e tal e coloquei, cria uma imagem legal sobre economia. Aí veio aqui um monte de coisas aqui, né? As naves espaciais, veio uma cidade super movimentada e tal. Não foi bem de economia, não, mas assim, né? Vamos ver aqui. E aí essa imagem a gente copia, isso mesmo, copiar. Você consegue até baixar ela. Uma questão, Rafa, acho que eu tive um comentário a respeito. Direitos autorais, você usa uma imagem dessa aí, como é que você se referencia a imagem? Autor... ela não... como ela todas essas IAs, elas são treinadas em imagens livres de direitos autorais, pelo menos imagens que estão disponíveis na internet, né? Ela aprende os estilos e tal dessas imagens e cria para você. Então não tem direito autoral, porque foi um computador que foi criado, né? Não tem como você falar que a IP é do computador ali. Essa terra é de ninguém, a gente poderia dizer assim, né? Essa terra é de ninguém, Essa terra é de autor, ninguém. Você parar para pensar, o autor é você. Ou ela é de todos, isso.
Se parar Aqui, ó, para pensar, o autor é você, porque você que fez o prompt pedindo para a máquina criar. Agora ficou legal minhas imagens aqui sobre o universo. Agora ó, ficou... eu pedi para criar o impacto da IA na educação. Como é que seria uma imagem da IA na educação? Achei que ficou legal, dessa que dá para usar. Ah, pois é. Como é que você tá? Na verdade, eu não estou compartilhando aqui, né? Eu podia estar compartilhando É. aqui. Aqui, essa daqui dá. Olha que legal. Ah, beleza. Agora eu Muito consegui, legal. agora Essa, eu consegui compartilhar o meu aqui. Vocês estão vendo, né? aham. Do universo, né? Uhum. Isso. Dá para ficar brincando bastante, né? Tá, Eu pedi, bastante. eu pedi uma meta-imagem, uma imagem, nossa, estudando IA no Teams, com o professor estilo roqueiro, barbudinho, cabelo comprido. Deixa eu ver aqui como é que. Pô, vamos ver. Vai, ficou esse conjuntinho aí. Aí pediu. Essa é estilo cubista, ficou assim. Aí estilo Simpson. Ah, Ah, que legal. gostei dessa. O Simpson fica Six melhor. Glaring. Yes. E aqui com economia pediu uma sobre mercado financeiro. Aí, ó. Ah, a galera brigando. É, brigando. Quer dizer, aqui ainda é um pregão, né? Um pregão É. ao vivo, porque isso não tem mais, né? O pregão agora é todo ele virtual, né? Bem legal. Inclui aí, fazer uma imagem sobre o mercado financeiro num pregão virtual. Num Vamos ver o que pregão gera. virtual, vamos ver. Ou essa, vamos ver aqui, criar. É, ficou legal, né? Ficou bem mais próximo, né? Para mim, esse negócio é bem útil, sabe para quê? Eu gosto de bastante tatuagem. Então eu peço para ele gerar minhas artes para eu fazer tatuagem Legal. a partir daí. Já tem umas 2 tatuagens que foi eu escrevendo o prompt, gerando a imagenzinha para levar para o tatuador. Eu sou pouco criativa demais. Ele me deu uma dica aqui, faça algo do tipo um jacaré andando de moto, porque eu estava tão... É bem Eu, ach, legal. eu achei legal essa imagem que ele criou aqui do impacto na IA na educação, especificamente essa aqui, ó. Que ela me remeteu muito ao o novo óculos da Apple, que é, né, é porque eu É, sou lembra, pobre. né? É porque eu sou pobre, porque senão eu já tinha comprado um para mim. É, lembra a Porque imersão, né? porque De é muito realidade, legal né? você pensar no processo de imersão assim, né, Uhum. a gente discute muito aqui, né, na assessoria a questão das disciplinas EADs, né, ou das próprias disciplinas síncronas, né, e como aproximar o aluno dessa Sim. dessa questão digital, né, para isso não ser né, uma coisa de distanciamento, né, é o digital aproximando, né. E eu acho que cada vez mais, é claro que isso aqui para se tornar acessível vai demorar muito tempo, né? Mas cada vez mais eu acho que a inteligência artificial nesse modelo interativo de imersão, ele vai oportunizar. Tipo, só cada um tá na sua casa com óculos assim, parece que você tá na sala de aula. Eu já tô Já, querendo, né? Assim, então Já eu tem acho até que projetos disso aí, viu? tem, Tem é. de rede de já, eu salas já, virtuais e tudo mais. já falei para você, Principalmente. né, Vanessa? Você É. pegar, passar aqui, Eu pegar vou um óculos e levar esse levar no final final de de semana. semana. Aí você aproveita e pega mais, tá? Não, porque você Ó, pensa assim, que legal. Eu vi um filme, só que eu não consigo lembrar o nome do filme agora. Eu não consigo lembrar. Depois eu vou lembrar e vou mandar para vocês. É um filme que já tá nessa pegada, que vem nessa pegada da inteligência artificial, que o cara tá num lugar assim do mundo, tipo na Rússia, e ele faz reuniões com os vários
escritórios que ele tem no mundo inteiro. Então ele senta na sala, numa mesa vazia, e ele coloca o óculos, todo mundo coloca o óculos e todo mundo fica projetado, assim. Então é uma coisa muito louca. E se você for pensar, é uma coisa que nem tá tão longe, né? Ela tá bem próxima Tá da bem gente. Bem próximo. bacana. Sabe que tem empresas que montam o escritório de uma forma padronizada que todo mundo acaba se sentindo na mesma sala. Então, assim, o som, eles pensam em um monte de coisa, em várias características. Então, a cor da parede, a cor dos móveis. Então, a hora que você entra nessas reuniões promovidas por essas empresas, assim, o som é muito mais perfeito, a imagem não destoa um do outro. Então, você olha uma pessoa falando, parece que ela está no mesmo lugar que você, e aí acaba dando a sensação de proximidade, diferente do que você falou, né, que a causa mesmo não é um distanciamento. Eu olho aqui, um está com fundo diferente, o outro está com som diferente, a luminosidade diferente. Então, eles vão lá, criam um ambiente em vários escritórios de locais diferentes, mas só que eles calculam a luminosidade, calculam até as cores que devam aparecer lá. Muito legal isso daí. E Gente, Muito legal. Imagina desculpa. isso para atendimento, né? Para é, teleatendimento, aula mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estava tentando uma girafa aqui, mas estava tão infantil. Agora começou a aproximar do menos infantil essa aqui, ó. Ainda quero um tá pescoção e um parado essa girafa coraçãozão. aí. Vou chegando lá. Tá vendo? Tudo infantil. Eu Beleza. adorei a brincadeira e assim, eu digitei aqui agora sobre custos fixos e variáveis, olha o que deu. Eu acho que quando eu for falar de educação financeira para alguém, eu vou usar essa imagem aqui, ó, Olha só. né? Parecendo um Harry Potter aqui, né? Legal que dá para ver que ele evoluiu já um pouco em relação às imagens, a imagem que eu tinha colocado no meu slide. A imagem que eu coloquei no meu slide, as pessoas estavam meio que assim, né, derretidas, assim, a cara meio distorcida e tal. Aí na sua, as pessoas já estão com a cara bem certinha, né? O Desenho legal bem é que, certinho. igual Você o viu? GPT, você pode ir refinando, né? Eles vão refinando. Quero a gravata da cor da empresa X, sei lá. Né? Uhum. Gravatinha do cara que parece com Harry Potter tá vermelhinha, né, e tal. E a gente Quero uma... vai aprendendo a refinar o prompt, né? Que eu acho que é o mais Sim, legal disso, né? sim. E você acaba desafiando. Hoje eu desafio, às vezes, o chat GPT, porque às vezes eu falo um negócio, ele não me responde, eu vou fazendo uma. Tô igual a Elisa, vou fazendo umas 35 perguntas seguidas para ele. Até ele falar. Até ele falar. Então é legal, porque você vai desafiando ele também a te dar um retorno mais aproximado daquilo que você espera, né? Legal, legal. Bom, falando nele, né? Podemos continuar, pessoal? Podemos. Eu vou criar só mais uma que eu gostei. Só Bora. mais uma? Bora. Já mostra pra gente. Já. Não, pensa, se você aumenta esse Agora nível perdeu de... nossa atenção. Perdeu nossa Perdeu, atenção. já Nós vamos era. querer ficar Não, brincando pensa que aqui. legal você gerando isso. Final de semana, você abrir um vinhozinho, uma cervejinha, aí você cria uma imagem que tem muito a ver com você, vai lá, manda imprimir isso, tamanho 2x3 e põe na sua É uma obra casa. de arte. Olha Não aqui. é? Aí entra alguém e fala assim, nossa, quem que fez isso? Fui eu e tá ali. Aqui, ó, essa aqui vai ser a nossa imagem, a imagem de capa, porque toda vez, Rafael e Boca, que a gente grava uma trilha de formação nossa, a gente tem o YouTube fechado que a gente sobe com os vídeos lá para ficar. E eu sempre coloco uma fotinha de capa, né? Essa aqui vai ser a nossa fotinha de capa dessa vez, ó. Põe. Ah, que legal. Ah, legal. Que legal. Legal. Muito bom. Legal. Legal, Que né? massa. Ah, estilo legal, né? Que tá saindo. Ah lá, que tinha que ser substituído por um mocinho, mas aí, ó, eu sei, o Rafael e nós quatro aqui, ó. Boa. Pronto, Legal. paramos com a brincadeira, prosseguiremos agora. Ótima brincadeira, viu, Rafael e João? Muito bom. Adorei. Beleza. Então, gente, por fim, né? A gente tem os chatbots, assistentes inteligentes, que aí entra o chat GPT, que é o maiorzão, né? A gente tem outros aí também, concorrentes e tal. Google tá fazendo um. Toda hora você vê, Google tá fazendo um. Aí a Azure, né, a Microsoft, ela tava tentando fazer. Aí ela acabou comprando a OpenAI, e aí ficou com o chat GPT para ela.
por aí vai. A Amazon esses dias aí estava falando também que ia lançar um GPT, né? Bom, vamos falar um pouquinho dele, né? GPT, o que essa sigla significa? É Generative Pre-Trained, tá? Então gerador pré-treinado, tá? Ou seja, é uma IA onde ele tem um pré-treinamento, conhece de tudo um pouquinho, tá certo? E ela é geradora, ela pega um texto, tem até uma animaçãozinha aqui, processa esse texto e gera uma saidinha ali, né, correspondente. Então, ó, o prompt de entrada, recite a primeira lei das robóticas, lá do Asimov, né? E aí o Asimov, daquele livro do Asimov lá. Aí tem aqui, um robô nunca deve machucar um ser humano, né? Então, isso aqui é um exemplo. Aqui está escrito GPT-3, mas só para vocês entenderem, atualmente a gente está no modelo mais avançado, no 4O. Eu vou falar já já um pouquinho sobre ele, tá? O 3, ele era da época de 2021, mais ou menos. Tá? Então, o GPT, ele é basicamente isso, gente. Ele pega esse texto inteiro, faz um monte de transformação dentro dele, dessa caixona, né? E cospe a mais provável saída dentro do que ele aprendeu ali no conjunto de dados deles, tá? Então, só lembrando vocês, a gente saiu lá de 43 do nosso neurônio, né, matematicamente definido, a gente passou pelas redes de múltiplas camadas, e aí a gente chegou no que é o GPT. Esse aqui é um exemplo, tá? O GPT, ele é separado por camadas. Cada camada é chamada de transformadora decodificadora. Dentro dessa camada, ela tem um monte desses caras chamado decoder. Cada um por si só é uma rede neural, para vocês terem ideia do tamanho que é esse negócio. Então, a cada entrada, imagine que isso aqui é uma entrada de texto, tá? Vem a palavra the aqui. Ela passa por essa camadona de transformador decodificador, por esses vários decodificadores, e ele fala, ok, se o cara escreveu the, a mais provável palavra que vai vir seria o thing, seria a coisa, né? E a ideia do GPT é que cada uma dessas caixinhas de decodificação aqui é por si só uma rede neural, tá bom? Então aqui tem um exemplo gráfico. Ele passa. E a gente tem várias camadas de transformador decodificador. Então, se a gente pegar aquela imagem anterior, eu estava dando um zoom dentro de uma caixinha dessa daqui. Ele passa por vários. Aqui está no GPT-3 especificamente, onde eu peguei essa animação. Ela tem até 96 camadas. Tá? E aí, ele primeiro processa todo o texto, tá vendo? Ele vai pegando todo o texto, processando ele, certo? Na hora que ele termina de processar, ele sabe qual é o foco da palavra, tá? Qual é o foco, perdão, da sentença, e ele responde propriamente a partir desse foco, gerando ok, human, né? Então aqui tá, um robô tem que obedecer às ordens que foram dadas a ele. E aí ele responde aqui, ok, humano, por exemplo. Aqui tem um exemplo de um zoomzinho de um decodificador, que é literalmente essa caixinha aqui que eu falei que tem várias dentro de um transformador decodificador, tá? Dentro desse decodificador, pessoal, ele tem um mecanismo de atenção, onde ele pega todas essas palavras aqui processadas e vê qual que é a mais importante. E esse mecanismo de atenção, ele elenca a mais importante e gera todas as dependências, tá, em relação a ele. Por exemplo, aqui ele elencou que o robô é a palavra focal dessa sentença, certo? Mas ele diz que o artigo 1 é bem relacionado, tem uma dependência, certo, com o robô, e esse it, que é o ele, né, ali, também tem uma dependência com o robô. E aí ele traça esse paralelo, né? Esse mecanismo de atenção foi o que deu o boom ali nas redes generativas, porque as redes generativas antes, elas faziam o seguinte, para cada palavra ele processava e gerava
a possível palavra de saída para ele, né? Isso aí não era muito legal. Então, tipo, para esse A, ele processava e escolhia uma possível palavra para aquela saída. Para o robô, ele processava e escolhia uma ou mais palavras correspondentes para a saída dele. E com isso ele não capturava as interdependências numa sentença, né? Já essa máscara de atenção foi o que fez a rede neural conseguir entender que, ok, esse it aqui está relacionado com esse robô, tá? E aí, isso daqui é um mecanismo, e é lógico que a gente tem também um mecanismo de decodificação dentro do. Aqui, o decoder em si tem um mecanismo um ou mais mecanismos de decodificação, que é a tradução dessa palavra no que a gente chama de vetor, tá? Que é um vetor com pesos diferentes que indicam o que esse A significa, o que esse robô significa, o que must significa, o que cada uma dessas palavras significa. E ele projeta esses vetores num espaço dimensional, onde ele consegue traçar distâncias entre esses vetores para fazer essa máscara de atenção e também para poder fazer o cálculo ali, né, de probabilidades e tudo mais através da rede neural, tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona o GPT por trás dos panos. Lembrando que essa caixinha inteira que está aqui, que eu estou mostrando, que eu dei uma esmiuçada em vocês, ela por si só já tem vários decodificadores, tá certo? Vários decodificadores, uma máscara de atenção e outra rede neural de transformação. Só esse decodificador inteiro, se a gente dá um zoom, tem vários decodificadores aqui dentro. E cada uma dessas caixinhas é uma rede neural por si só. E aí, se a gente pegar a arquitetura ali do GPT, a gente tem que essa caixinha aqui, ela corresponde a cada uma dessas caixinhas azuis, e essa caixinha lilás, perdão, e aqui a gente tem essa caixa maior circundando, corresponde a uma caixa dessas 96, no caso do GPT-3, né? A uma dessas 96 caixas. Então, dá para imaginar que é um sistema enorme, certo? Porque cada uma desses microcomponentes é uma rede neural por si só, que formam uma pilha de redes que vão sendo passadas, né? E cada um ali tem milhares e milhares de parâmetros, tá? Então é um negócio muito grande mesmo. Só é possível a gente ter chego nesse grau de complexidade por dois fatores, foi o que eu falei. Primeiro, velocidade dos computadores, né? E segundo, e mais principal também, é a capacidade de armazenamento e transferência de dados, porque são os dados que vão passar por essa rede aqui e ensinar essa rede ao que ela tem que responder. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Oi? Tranquilo? Eu acho que tá, mas eu tenho uma curiosidade. Na verdade, a gente fala muito assim. Eu estou conversando aqui perto do meu celular e falo que estou com vontade de comer uma pizza e ele, daqui a pouco, ele aparece aqui com umas promoções, etc. Esse tipo de informação ele está captando também? Tá, não é o GPT, na verdade, né? Mas é um num- mecanismo ma- construído dentro do celular, sim. ele Só que pode é um tá- mecanismo mais simples, né? mas ele não está alimentando esse tipo Não, não, não. tá, Não, porque senão isso aí é quebra de dados confidenciais, né? Na entendi. verdade, o que ele faz é ele processa ele internamente nele, no mecanismo dele mesmo, e o resultado que ele gera a partir de te escutar, né? A gente fala que o celular fica Isso, escutando a gente. O isso. resultado que é gerado a partir do que ele falou é repassado para mecanismos de marketing, né? Do Entendi. É porque Google, eu Google fiquei pensando Ads, numa aquelas coisas aula, né? todas. Eu fiquei É, pensando Ô, numa aula, Robson, alguém te gravando, né? Assim, não, ele não grava. se eu tô numa aula, eu tô gerando informação, esse tipo de informação. Isso. Você entendeu? Oi, João. Uhum. recentemente o pessoal da comunicação aqui me chamou para a gente poder gerar um conteúdozinho que fosse interessante para colocar na página da PUC, nas redes, né? E aí uma das coisas que eles queriam saber era sobre isso daí. Eu fui dar uma olhadinha, porque eu também não tinha informações
A princípio, tecnicamente, qualquer aplicativo, qualquer software que uma empresa mal intencionada ou até mesmo bem intencionada, isso pode ser feito. Então, o teu celular ele pode estar com alguma aplicação, algum programinha que tenha sido instalado voluntariamente ou involuntariamente, que pode ouvir, pode gravar vídeo, áudio, tudo que você permite e às vezes nem deu necessariamente a permissão, né? É, Aí a questão mais é de ética, né? Se está ferindo ou não os direitos de proteção dos dados, mas normalmente acontece de você ter o celular com algum assistente ligado, né? Então você está é. com o Siri ou está com o OK Google habilitado, né? E acaba falando sobre se trocar o pneu do meu carro. Aí você abre o Instagram, tem uma propaganda de pneu de carro, né? É. Quer dizer, eles conversam entre si, né? Isso aí é uma coisa que Gente, acontece muito facilmente. Sim. Foi o que aqui eu eu. mandei no chat a mensagem que eu recebi aqui há poucos minutos, uns 15 minutos atrás. Quando eu estava buscando a minha senha aqui, que eu não estava conseguindo entrar no chat, chegou a mensagem aqui da minha carteira digital de trabalho para fazer curso de inteligência artificial. Para vocês verem, né? Mas complementando o que o João falou, né? A partir do momento que você compra um celular e você está usando o celular, você deu aceite aos termos de uso dele, né? E os termos de uso até onde eu sei, né? Do celular em si não é gravar o seu dado, né? Ele não grava a sua voz, as suas coisas. Ele apenas processa e o resultado a partir do que você falou é divulgado para outras empresas, entendeu? E aí entra a parte de publicidade, de vir esses marketings e tudo mais. Agora, pode ter a chance de você adicionar um aplicativo por terceiros ali, né? E esse aplicativo ser mal intencionado. Pode sim. Aí entra o caso que o, E o o João fato falou. também, o fato de a gente ter acessado o Oli agora, é muito provável que tenha sido ele que está indicando que você tem interesse por IA. Sim, sim. Porque é tudo, no fim, é tudo. Um comunica com o outro ali, né? Basicamente falando. Um É comunica. É, interligada. é um negócio tão esquisito, gente, que, para vocês terem ideia, esses dias aí meu pai estava querendo trocar a internet da casa dele, né? E aí eu fui com ele no shopping lá em São Paulo para ele passar na Claro, que ele queria mover para Claro. Eu fui lá na Claro, só de eu entrar na loja da Claro e falar com o atendente lá da Claro, eu passei 2 semanas recebendo ligação de tudo quanto é empresa oferecendo serviço de internet, para vocês terem ideia. Então o negócio é muito, 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 muito interligado. É incrível. Localização, o que você está falando, tudo ele pega. Só que ele não pega assim, ele não pega o seu áudio bruto e compartilha, né? Ele processa os resultados, ele vai lá e compartilha, né? Pelo menos é isso os termos que, até onde eu sei, são os termos que você aceita quando você compra um celular para usar e tudo mais. Ok? Ok. Beleza. Então, gente, o GPT ele começou lá em 2018, né? O primeiro modelo. Ele veio a partir da empresa OpenAI, que aprendeu que tinha alguns funcionários na Google que fizeram justamente esse mecanismo de autoatenção aqui, ó. Esse mecanismo de alta tensão, ele é patenteado pela Google, certo? Ele foi criado pela Google. Só que isso aqui foi tão disruptivo, né, que os caras saíram da Google, fizeram lá o OpenAI e geraram o GPT com essa arquitetura de transformadores que a área de pesquisa da Google tinha gerado, tá? Então começou o GPT-1 lá em 2018 e a evolução foi assim absolutamente para padrões de pesquisa, né, de inteligência artificial, foi absolutamente assim um boom mesmo, sabe? Um negócio assim que explodiu mesmo, porque ó, em GPT-1 2018, 2019 já veio 2, o 3, né, que é o que a gente tem mais material com imagenzinhas bonitinhas e tudo mais, veio lá em 2020. Aí, né, e só dando um ponto para vocês, o Chat GPT é uma funcionalidade, é uma aplicação que utiliza um modelo GPT, tá? O GPT por si só é uma família de modelos de IA
sabe? Como se fossem motorzinhos inteligentes que você pode aplicar num monte de aplicação que você quiser, tá? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele vem em 2022 utilizando o GPT-3. Dali um tempinho, a OpenAI lançou o 3.5 e, por exemplo, quando eu dei esse mini curso no ano passado, o ChatGPT usava o GPT 3.5. Agora, eu fui ver, né, a partir de 2023, ele começou a usar o GPT-4, que foi o último modelo que foi lançado, né? E a partir do GPT-4, na época lá do mini curso, no ano passado, né? O GPT 3.5 era a versão gratuita, o GPT-4 era a versão paga. Hoje em dia, a gente tem o GPT-4o como a versão paga e o GPT-4 mini como a versão gratuita, né? O GPT-4, então dá para vocês enxergarem que o chat GPT por si só é uma aplicação, mas o motor, né, o que faz ele funcionar ali por trás, eles vão trocando sempre, que são os modelos de IA, né, os GPTs, né? E aí, no caso, agora, a gente está na era do GPT-4, o modelo que está por trás do GPT agora é o GPT-4o para o pago e até um certo limite para o gratuito, e o GPT Mini é a versão free, a versão gratuita, para a pessoa mexer. Tá certo? Em questão de parâmetros, né, de crescimento, de tamanho, né, o GPT-2 ele já usava 1,5 bilhões de parâmetros, né? Quando eu falo parâmetros, são aqueles pezinhos lá que o Boca até no começo da aula perguntou, para que serve esses parâmetros, né? E aí eu expliquei, não, esses são os pesos ali que a gente vai atualizando para ele poder aprender alguma coisa, né? O GPT-2, naquele monte de camada que eu mostrei para vocês, naqueles desenhos, ele usa 1,5 bilhões de parâmetros. Já o GPT-3, 176 bilhões de parâmetros, né? A quantidade de dados também foi uma alteração expressiva, né? Do GPT-2, 40 gigabytes de texto, 570 para o GPT-3, que aí tem a livros, artigos, websites e tudo mais. Quando eu falo que ele é geral mesmo, né? De âmbito geral ali, né? O GPT-3 contra o GPT-4 agora, eles estimam, porque a OpenAI ela não liberou os dados concretos, né, do que está por trás do GPT-4. Mas eles estimam 10 trilhões de parâmetros no GPT-4, que é a versão atual que a gente está, certo? E o legal do GPT-4 é que até o GPT-3, 3.5, a gente só podia usar input de texto, tá? Só podia escrever prompts ali e pedir para ele fazer as coisas. Agora, com o GPT-4, a gente consegue colocar imagem, som, arquivo, consegue colocar um monte de coisa, tá? E a gente pode pedir também para ele gerar imagens, tá? O Rafa, Oi. só uma dúvida, uma perguntinha, que acho que vai Uhum. muito de encontro que a Vanessa, o pessoal da assessoria, talvez possam se interessar. Essa versão 4, ela tem não sei se é um plugin ou se é uma funcionalidade chamada Canva, ou Canvas. Uhum. E ela abre o texto e você trabalha no texto, é isso, né? Uhum. Acho que Como é tem. que você chegou A a gente ver pode isso ou fazer não? um exemplo dele na próxima aula, dessa Eu funcionalidade. acho legal explorar essa possibilidade, porque você não fica, Isso, você gera os prompts em cima de um único documento tentando melhorar, que é uma coisa muito isso. comum, né, para a gente, né? Uhum. A gente pode trabalhar esses exemplos desses aí sim. Próxima aula a gente começa a trabalhar alguns exemplos avançados de GPT-4 que eu mesmo não conhecia. Eu fui Tá. conhecer essa semana. Vai ser bem legal. Não, legal. O Rafael, e o Mini, Hum. então, não tem imagem, é só texto. Não, o Mini você pode colocar uma imagem também, se eu não me Pode? engano, viu? Eu acho que Se eu pode. entrar, é porque eu costumo usar muito o Free sem entrar no Aham. GPT. Se eu entrar no GPT, eu consigo talvez uma imagem. Acho que consegue, Tá, consegue. legal. Esses dias aí, inclusive, eu pedi para ele gerar uma imagem para mim, ele gerou. Eu não sei assim se é tão avançado quanto o DALL-E, né? Que é aquele Entendi. que a gente viu do Bing, né? Mas Uhum, ele gera alguma coisinha, ele gera sim, tá? bacana.
esses dias aí eu também fui fazer um negócio, né? Eu fui testar currículo por ele, também funciona. Você coloca o currículo de uma pessoa, fala para ele, a partir das competências tal, analisa esse currículo, aí você manda um PDFzão para ele lá, ele processa o PDF, o arquivo ali, e fala para você se o cara é efetivo ou não, se ele não é efetivo que fala, se ele é apto à vaga que você está querendo, né? Isso tudo o GPT-4, veio com o GPT-4. O GPT-3 era só prompt ali, né? Só textinho, certo? Tá. Aí eu estava falando para vocês, tem o GPT-4o, que é o atual pago, né? Ainda assim, a gente consegue usar ele por um limite, né? A gente tem um limitezinho ali. O GPT, o OpenAI, ele não diz qual que é o limite, mas ele fala, avisa para você, você está chegando no limite do seu, que você pode usar o GPT-4o. A gente vai transformar você agora para usar o GPT-4 Mini, tá? O GPT-4o é uma beleza, assim, todo prompt que eu tentei fazer ele gerar umas ilusões, uns devaneios, né, que a gente chama de devaneio. Eu pedi para ele tentar gerar uns devaneios ali, ele acertou tudo. Ele não estava errando nada. Mas aí na hora que mudou para o mini, aí ele começou a errar um pouquinho, tá? Pera aí, Rafa, explica melhor o que são esses devaneios aí para nós. Devaneio, a gente chama de devaneio quando a IA começa a falar com convicção de alguma coisa que não é de verdade, tá? Eu tenho até uns exemplos aqui, ó. Bom, falando só, já mostro alguns exemplos, tá? Falando sobre a parte ética, né? A gente teve vários problemas, principalmente quando surgiu a IA, um monte de gente falando que ia limitar, que não ia deixar usar, né? Por exemplo, aqui, Centro de Ética dos Estados Unidos queria bloquear, a, é, a Itália aqui bloqueou também o GPT temporariamente e tal, tudo com investigação por causa dos problemas éticos, né? Quebra como é que fala? Direitos De autorais? licença, quebra de licença, certo? Propriedade intelectual, Proteção de é, dados, né? proteção de dados. O GPT, nas primeiras versões, ele tinha um problema porque ele aprendeu a partir de dados que ele encontrou na internet, né? De textos encontrados na internet, né? Então, ele sofria de todos os viés que um humano pode sofrer. E como assim existe muito texto atrapalhado na internet, às vezes ele poderia aprender coisas atrapalhadas também, sabe? Tinha muita reclamação que as primeiras versões dele, ele era preconceituoso, como se a máquina pudesse ser preconceituosa. Ela não é, ela só está repetindo ali o que ela aprendeu, certo? Mas tinha muita reclamação que ele era preconceituoso, que ele era não generalista, um monte de coisa. Mas a OpenAI ela tem trabalhado ativamente nisso, tá? Todo prompt, toda reclamação que ela recebe, ela atualiza algum parâmetro, ela tira coisas da base de dados que ele pode consultar, que ele pode usar para treinar. Alguns tópicos sensíveis são bloqueados pelo modelo para não gerar o texto. Então, ela tem trabalhado ativamente para que a ferramenta seja uma ferramenta, eu estou com a palavra em inglês, né? Fair, justa, né? Uma ferramenta justa, Eu acho que equalitária, né? E a ideia da neutralidade, né? Que eu neutralidade. fico provocando ele de vez em quando, porque como eu escrevo sobre políticas de governos, né? Então de vez em quando eu fico Uhum. cutucando ele assim, né? Fale mal do governo do Paulo Guedes, né? Por exemplo, e fale mal do Haddad, né? Da política do Haddad. Então eu noto que assim tem um esforço para ficar na neutralidade, Para né? ficar na Porque neutralidade. Exatamente. 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 Né? Mas assim, falando dos devaneios, né, que a gente estava falando agora há pouco. Isso aqui são exemplos, na verdade, do 3.5, tá? Do ano passado. Eu tentei reproduzir eles agora no 4 e o 4 acertou tudo, né? Mas, ó, esse aqui, tá vendo? Tá até a minha fotinha aqui, foi eu que tentei isso aqui, né? Me informe quem são os brasileiros que ganharam o prêmio Nobel. Ele veio e falou, olha,
Até 2021, 2 brasileiros foram agraciados com o prêmio Nobel. Gente, não tem brasileiro que ganhou Nobel, sabe? A gente tem naturalizados brasileiros, mas não brasileiros de fato, né? Mas assim, ele já falou, ó, Carlos Chagas ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia. José Saramago, esse aqui ele está falando do naturalizado, ó, não tem nascido no Brasil, origem portuguesa, naturalizou-se no Brasil e recebeu o prêmio Nobel. Não deveria ser listado, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de devaneio, né? Ele chega falando com propriedade que existe, mas não existe, tá? Os Isso é um alunos grande possuem problema. vários assim também, né? Oi? Os alunos também, então, eles vêm nessa linha também de devaneio, né? Isso. Com propriedade. Com propriedade, né? Escreve assim, chega ainda na prova, na hora que entrega a correção, não, professor, olha aqui, ó, eu falei isso, Isso, não. é. Então, Não, legal, gostei do termo. você está tendo devaneios. Olha outro exemplo aqui, ó. Quais categorias do Oscar, exceto de melhor filme internacional, o Brasil já ganhou? O Brasil não tem Oscar também. Ó, falou que ganhou 3, pelo menos. Aqui eu coloquei só 3, mas tinha mais na época, né? Sal da Terra, melhor canção original, Manhã de Carnaval, do Orfeu. Sabe, umas coisas assim. Ele fala que tem, mas não tem, né? Olha esse aqui de matemática, ó. 4 carros saíram de Poços de Caldas juntos e chegaram em São Paulo depois de 3 horas. Quantas horas levarão 8 carros? Se 4 carros levaram 3 horas, podemos calcular o tempo necessário para o dobro de carros, ou seja, 8 carros. Se a quantidade de carros duplica, o tempo necessário é reduzido pela metade. Aqui ele já errou na matemática também, tá certo? Ele vira e fala, ó, 1h30, né? Então é isso que a gente chama de errinho, de devaneio do GPT. Agora tá bem melhor, viu? Bem melhor com o modelo 4, bem melhor. Eu testei esse do Oscar no 4O e no 4 Mini. O 4 Mini errou, mas o 4O acertou, certo? Qual que é a diferença? Acho que eu não entendi. Do mini para o O. O O é o pago completo, né? Isso, E o isso. mini é o quê? Você O paga menos? Mini, ele é uma versão lightweight, peso leve, o Odd Omni, e o Mini é uma versão mais compacta, né? Compacta, com recurso eficiente. A rede dele é menor, sabe? E aí É, ele erra um pouquinho, né? Porque ele não entendi. é o mais parrudão, né? Então Mas ele é é pago bom. O também. 4 Mini, né, que é a versão free, ele é mais melhor, mais indicado para tarefas mais simples, tá? O Rafael, é razoável dizer que, por exemplo, uma tarefa boa dele é reescrever, né? Porque eu tenho o Uhum, meu prompt está ali dado, né? Eu escrevi um artigo, eu escrevi uhum, alguma coisa. Então, ele é bom para isso, né? Para reescrever, né? Para resumir, uhum. para não é isso mesmo? Ele é bom, ele é bom. Ele é bom para uma série de coisas que ele faz, mas a gente sempre fala que a gente tem que prestar atenção no que ele gera, tá? Porque às vezes a gente tem que ficar atento a erro, né? Principalmente assim, pra gente, né, Boca? A gente tá no curso da computação e os alunos acham que basta a gente passar um probleminha para eles jogarem no GPT, o GPT vai gerar o código lá certinho, né? E às vezes vem uma coisinha meio assim, bizarra no meio do texto. A gente bate Devaneios. o olho num código bizarro, a gente fala, ih, é o GPT que gerou esse negócio aqui. Aí a sugestão que a gente dá muito para eles é: pega o seu código, se ele está com algum erro, pede para o GPT tentar corrigir. Às vezes o GPT até consegue corrigir, né? Mas você tem que ficar atento, né? Ele como ferramenta de trabalho para mim, por exemplo, quando eu preciso fazer umas coisas muito banais de código, eu peço para ele fazer para mim, né? Gere para mim alguns dados, gere para mim um script que transforma tal dado em tal dado, mas aí eu especifico bem para ele e depois é lógico, eu tenho que dar uma revisada em cima do que ele gerou, né? Mas já só o fato dele gerar o grosso do trabalho para mim já é um benefício, assim, enorme, sabe? Enorme. Bom, vocês têm algum comentário do que a gente falou até agora? Vamos fazer o seguinte:
Vamos testar esses prompts aqui no 4 e ver o que ele produz? Eu vou testar aqui com vocês. Vou abrir o GPT aqui. Vocês estão conseguindo ver meu navegador? Sim, ok. Tranquilo? Ah, não quero. Ei, será que eu estou sem internet? Não, senão você não ia estar aparecendo aqui para nós. Não, a minha internet anda meio esquisita. O navegador, ele parece que dá pau no DNS. Ó, aconteceu. Eu fico com o Teams aberto, funcionando, mas o minha internet não funciona. Ó, o Robson abriu aí? Não, é você. Obrigado. Eu abri o Mini, né? Que eu uso. Tá vendo? É esse que você estava procurando? Aí sai. Isso, É esse? isso. Eu abri o Pode ser. Mini. Tá. Ah, eu queria que a gente fizesse no 4O. Ah, bom. Aí Deixa isso eu, então deixa eu só vou ver se eu sair aqui. consigo. Peraí. Ô, Rafael, só por curiosidade, quanto Hum. que tá a mensalidade do 4O? Boa pergunta. Boa pergunta, viu? Eu não olhei. Deixa eu confirmar aqui pelo celular que eu consigo. Que no celular eu tenho internet. 2 Deixa eu ver isso segundinhos. aqui, Rafa. Você. Você olha aí pra mim, por favor? Vejo. Mas eu acho que era uma coisa de tipo $25, um negócio assim. ChatGPT Pro. $20 por mês. A partir de $20 por mês. Isso é o O, né? É a versão paga, né? Que a gente fala. O Mini não é pago. O Mini não. O Mini não é pago. É esse mesmo que a gente vai explorar. Esse é o objeto de estudo nosso, Rafa. Nossa, Pode colocar ele. Todos os exemplos que você usar é Todos no os O, exemplos no que eu Mini. usar é dele. Tá. Gente, vocês podem esperar 5 minutinhos eu tentar resetar minha internet? Só para eu conseguir fazer o navegador funcionar aqui? Eu vou tentar entrar também aqui no. Ver se eu acho o meu aqui, que eu já tenho senha lá. Vamos ver se vai dar certo. É isso que eu ia falar então. Pode fazer assim, Vou a gente pode tentando. fazer um login. Pode fazer um login para mim no chat GPT. Na verdade, eu vou compartilhar minha internet do celular e conectar pelo celular, que vai mais rápido ainda. 2 segundos. Se eu cair, vou eu pegar um já Todo café. volto, mundo tá? tem todo mundo tem o login do chat? Pô, eu tô usando. Hoje ia ser uma coisa que eu ia pedir para vocês fazerem exatamente isso, sabe? Vai recuperar a minha aqui, o meu aqui. Vai, clica lá na barrinha do Google, Chat GPT. Aqui, pronto, consegui voltar com a internet. Agora eu ajudo Ai, vocês. boa, Rafa. Então Legal. manda ver aí. Então tá. Ó, eu vou deslogar e aí a gente consegue ver. Se vocês entrarem no... Só um momentinho, deixa eu mover esse overlay aqui para baixo. Aí. Se vocês veem aqui, quando você entra no GPT, ele entra nessa telinha aqui, certo? Ou então ele vai entrar na tela para login direto. Deixa eu ver se ele abre para mim. Não, dessa vez ele não abriu. Mas assim, ou vai aparecer aqui, que você pode digitar, e aí o modelo dele, tá vendo? 4O Mini, vai ser o que você vai estar usando. Ou você pode vir aqui em login, aqui em cima, e aí ele vai abrir essa tela. Aí você pode conectar com a sua conta da Microsoft ou com a sua conta do Google, o que você preferir. No caso, eu uso mais na minha conta do Google, eu vou conectar nele. Se vocês quiserem, vocês podem conectar com a conta da PUC Minas pelo Microsoft Account, que também funciona certinho, tá? Se eu clicar em conectar com o Google, ele vai pedir minhas credenciais e logar. E aí eu vou aparecer na tela logada aqui certinho, tá? Vão me avisando aí se vocês conseguirem fazer um login. Pedindo para atualizar telefone aqui, deixa eu ver aqui, e-mail.
Vou continuar aqui no Google, vamos ver se vai dar certo. Próximo. Isso. Não foi. Vamos ver o Hobbes. Eu tenho uma versãozinha aqui, O1. Só que aí o prompt aqui não fica indicando, né? Ele continua com isso, mostrando no chat GPT sem o mini. O meu também. É, O meu aquele também não sumiu, aparece. né? Aquele sumiu. Mas assim, se vocês fizerem um prompt, eu vou fazer o prompt da apresentação aqui, né? Me informe quem são os brasileiros que ganharam o Prêmio Nobel. Me informe quem são os brasileiros que ganharam o Prêmio Nobel. Ele, por padrão, se você tem ainda crédito grátis, ele joga você para o 4O. Quando você perde esses créditos, aí sim ele faz a mudança para o mini, tá? Eu estava vendo agora mesmo. Ele vai aparecer em algum cantinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo que gerou o prompt aqui, gerou a saída aqui, certo? Concordam? Eu falei, me informe quem são os brasileiros que ganharam o Prêmio Nobel. E ele me disse, ó, até o momento nenhum brasileiro ganhou o Prêmio Nobel. Foi isso que Certo? deu aqui também. Oi? É a mesma coisa que deu aqui. Mesma coisa que deu aí. Se vocês vierem aqui embaixo, tem uma para avaliar como uma resposta boa, uma resposta ruim, copiar a resposta e também para ouvir a resposta, tá? O último botãozinho e o mini, certo? Esse 4O foi o que foi gerado. Se eu trocar para o mini, pode ser que ele erre. Depende do prompt, pode ser que ele erre. Ah lá, ó, o mini errou. Os brasileiros que ganharam o Prêmio Nobel são... E se eu vier aqui, ó, meu modelo é o 4O mini. Estão vendo? Dá um zoom. Tá escrito aqui, ó. O mini não é muito confiável. O mini não é muito confiável, mas o 4O vocês viram que ele acertou, certo? O mini, ele já deu um devaneio aqui, falando que 3 pessoas ganharam o Prêmio Nobel. Todo mundo conseguiu Ok? logar no chat, Lu? Conseguiu? Consegui não tá aceitando a minha senha de jeito nenhum. Ué, Tenta pelo Gmail, não? pelo Gmail é uma É no alternativa. Gmail que eu tô. O das figurinhas entrou, esse aqui não entrou. Vê se vai pelo da PUC aqui. Pelo da PUC, aí pelo login da Microsoft, né? Aí acho que vai. Eu tentei aqui, vamos ver aqui pela minha Microsoft, mas acho que sem SGA, né? Aí é o e-mail da Microsoft que você usa. Eu acho que vai ser o @sga.pucminas.br. Brasil. Vou dar uns minutinhos para vocês aí. Se vocês quiserem compartilhar a tela para tentar ajudar. Eu quero compartilhar aqui, porque eu vou compartilhar. Atenção. Eu tinha feito uma conta há um tempo atrás. Será que é por isso? Vamos tentar. Porque aqui, ó. Eu venho aqui. Vamos voltar aqui. Ó.
voltar mais. Tentando entrar aqui, não é isso? Isso. Aí ele me fala que, bem, você está de volta. Que bom que você voltou. Então ele diz que eu já tenho uma conta, né? Não é isso? Isso. Aí você vem em continuar com o Google ou continuar com a conta Microsoft. Eu vou continuar com o Google. Isso. Aí ele vai pedir o seu e-mail do Google, sua senha do Google, e aí tá conectado. Boa essa. Será que aqui? Vamos ver aqui. Do Google é o Gmail, certo? Ah, então eu Gmail. Pode ser isso. Isso. Então foi aí que eu errei, eu acho. gmail.com. Tem um V a mais. Isso. Isso. Pois é, você põe a sua conta do Gmail e entra com a senha do Gmail, né? Eu entrei com o Hotmail. É porque eu tenho umas coisas que é Hotmail. Vamos ver, fechei aqui. Deu? Aí ele tá Continuar. pedindo sua chave de acesso. Será Ele que vai dar? provavelmente vai ter que ir no seu e-mail e pegar a chave que Vamos ele ver. vai mandar para você e colar aí. Coloca. Ó. Dispositivo vai solicitar sua impressão digital, seu rosto, seu bloqueio de tela. Tenta ir de outro jeito. Tentando de outro. Pode ser pelo celular, né? Usar. Digite a senha. Sua senha do Gmail. Acho que é o mais não, fácil. Não faço a menor ideia dela. Vamos ver aqui. Vamos tentar aqui se eu sei ela. Não, esqueci, né? Vamos tentar de outro jeito, não tem telefone, não? Deixa eu ver o negócio aqui. Você está usando a digital para acessar alguns lugares? Eu uso. Ali tinha a opçãozinha anteriormente. Aqui, Na Clique tela em usar anterior chave tinha. de acesso. eu vou usar a chave de acesso. Continuar. Não pode ser usado. Teria que ser pelo celular para poder fazer isso. Entendi. Então vamos fazer uma conta nova, mais fácil, Eu né? acho mais fácil, mais fácil. Então eu vou voltar lá no original, né? Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. A tela inicial é como posso ajudar? Isso. Vou cadastrar aqui, né? Isso melhor, Então eu né? entrei. Cadastrar. Gmail, Aí né? criar uma conta. Aí você vai ter que... O problema é que se você escolher o Gmail, você vai precisar acessar o seu Gmail para recuperar a informação que ele mandar Pode para ser esse você. aqui, né? Pode. Isso. Eu sou um sujeito antigo, ainda tem terra. Crio uma senha? Isso, uma senha para o seu... Faz tempo que eu não vejo e-mail do Terra. Eu tenho até hoje. Isso aqui me lembra o Velox, na verdade, assim. E-mail do Terra, do Ball. Só assim, tem 12 caracteres. Eita. Pelo menos, vamos ver aqui então. Aí. Acho que deu. Deixa eu anotar isso aqui, porque ela é braba. Isso. Bora, né? Salvar. Acho que deu, né? Agora você vai ter que abrir o seu e-mail do Terra e Esse. acessar a verificação. Esse aqui tá fácil, aqui no celular. Agora chegou. Fecha isso aqui. Enviamos. Já mandou.
O que eu vou Você aqui? clica num link no e-mail do Terra. Verificar. E-mail verificado. Isso. Agora faz o seguinte para mim, atualiza a sua página aqui no navegador. Dá um F5? Isso. Não, vou lá no nome, né? Robson. Gente, eu vou pegar um cafezinho e já volto. Vai lá. Concordo. O Terra é velhinho, mas está funcionando, né? Cheguei lá, né? Aí, chegou. Ótimo. Cheguei lá. Beleza. Beleza. Agora você pode fazer qualquer prompt que você quiser, que ele vai dizer para você qual que é o modelo que ele está usando. Vou A sair cada... aqui para alguém compartilhar aí também. A hora que eu fizer aqui, eu volto. Isso. Mas alguém quer alguma ajuda para fazer o login, alguma coisa? Conseguiu, Lu? Eu acho que eu loguei aqui, ó. Certo? Certinho. A Luciana já Certinho. deu lá. Ó, Flaviana, deu certo? Deu, mas ele errou minha resposta. Na Ele errou? versão. É. Você está forçando a barra aí, Flaviana, com ele. Não, eu nem fui muito longe, eu fui na linha do Rafael, só que eu fui para a Medalha Fields, que é o Oscar da matemática. Perguntei que brasileiros tinham ganhado, só um ganhou, ele me colocou 2. E foi o 4O ou foi o 4 Mini? Foi o 4O. Olha, pra você ver. Você conseguiu achar um que errou. Eu não tinha Eu não- conseguido achar, não. Você achou um Eu não sei devaneio nem aí, por tô onde vendo. começar, gente, a fazer as perguntinhas. Só corre aí. Onde que vai? Mostra a tela aí, sua, Luciana. E eu tava Oi. doido para fazer fotos, então assim, eu pedi para fazer uma foto de um cachorrinho para mim, olha só que bonitinho que ficou aí, porque eu nunca tinha conseguido fazer foto Aí, ó. Eu usava só o mini, né? Só o texto, né? O 4O agora funciona isso. É isso, bacana. O mini de jeito nenhum, né? Então Isso. você clica aqui embaixo. Se você quer criar imagem. Mas E primeiro você digita o prompt. compartilha pra gente aí, Luciano. Pergunta aí quais são as 6 dezenas que serão sorteadas. Ó, boa, hein? boa. Aqui na mensagem. É 52 isso aqui. Vai que dá, hein? A gente vai ter que jogar, é melhor não digitar. É. Então Não, entra aqui nessa mensagem. eu não serei concorrente, não se preocupem. Nunca vou fazer isso, eu acho, na minha vida. Se alguém fizer para mim. Cursos Faculdade Unimed, só isso? O meu espanto da semana. Não é telegrama, não, né? Aí que tá um problema, né? Você vai pedir para ele listar os cursos da faculdade, mas ele tem um corte de época que ele conseguiu pegar o conhecimento, tá? Até onde ele conseguiu pegar o conhecimento. E se eu não me engano, o corte eu acho que é outubro de 2023 agora. Antes era fevereiro de 2021. Né? Com os modelos 4, agora é outubro de 2023. Então pode ser que ele pegue informação defasada também, certo? Mas você pode perguntar, vamos ver. Isso significa que ele não Ele tá me pensando. respondeu? Tá pensando, ele demora um pouquinho. Não tem nenhum sinalzinho que mostra que ele está pensando, não, né? Essa Essa bolinha preta preta. aí. Ah, tá. Isso. Ele demora um pouquinho, dependendo. Aí. Hum, Buscou 6 sites. entendi. E aí, para eu pesquisar uma outra coisa, não tem aquele coisinho de voltar, não? É aqui. Ou Mas- você pode mandar uma Ou eu mensagem só- embaixo. agora eu quero Isso. pesquisar uma imagem. Quero naquela parte lá da imagem. Aí eu tenho que voltar. Pode digitar embaixo também, que ele já, na mesma, Criar mesmo imagem de não sei chat. o quê. Ah, tá. Isso. Beleza. Obrigada.
Notícia quente aí que ele acabou de produzir para mim, ó. Semana passada saiu o Prêmio Nobel de Economia para os 3 lá, né? Tá aí, bonitinho. Foi na segunda-feira passada. Olha, ele pegou dados de outubro de 2024. 14 de 2024. Essa informação saiu Recente, exatamente no 14 de. Saiu na segunda-feira da semana passada. Que legal. Eu achei É. que o corte dele era 2023. Eu falei assim, vamos ver se eles são exatamente esses 3 aí. 2 de Mas, Chicago e um de Chicago e 2 do MIT. Isso. mas olha, deixa eu mostrar um prompt que eu tinha feito para vocês verem aqui rapidinho. Sobre as limitações dele, né? Limite de conhecimento atual. Ó, seu conhecimento vai até qual data? Eu perguntei. Meu conhecimento vai até outubro de 2023. Tudo que aprendi até essa data, mas não tenho acesso a eventos, mudanças ou novos desenvolvimentos correndo depois disso. Estranho ele retornar para você. Ele me deu informação A menos que eu busque informações em tempo real usando ferramentas de navegação da web. Ele foi Tá na vendo? web, né? Foi na web. Ele faz essa pesquisa. Legal, legal. Bom. Aí eu perguntei, qual que é o seu modelo? GPT-4? GPT-4 é limitado para minha conta? Depende do tipo de conta que você possui. Qual a sua versão agora? GPT-4. Você não usa 3.5 mais, mas atualmente está interagindo com a 4, tá vendo? Né? Ele Vai te gerou dar para mim as diferenças do GPT-4 para o Mini também. E uma das coisas que é importante vocês verem é que as pesquisas que vocês fizerem vão ficar listadas aqui, ó, na lateral, tá certo? Vocês podem continuar pesquisando pelo mesmo prompt, que nem eu fui aqui, pelo mesmo aba, tá? Ou vocês podem vir, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, que tem um lapisinho num quadrado? Esse botãozinho aqui abre um novo chat para vocês interagirem. E aí ele vai ficar aqui, tá? Por exemplo, sei lá, vamos pegar o do Oscar. Quantos Oscars? Não. Quantos Oscars o Brasil tem? Vou pesquisar. Não tem nenhum Oscar. Mas produções brasileiras, profissionais receberam indicações em outras categorias ao longo dos anos. Aí ele mostra umas indicações, tá vendo? Aí ele acertou. Aqui ele acertou. Né? E aí tem o detalhe que eu falei para vocês. Se vocês querem ver qual modelo que gerou o prompt para vocês, vocês vêm aqui, ó, passam o mouse aqui em cima nessas setinhas girando, né, uma atrás da outra, que ele mostra aqui, 4O. Se eu quiser ver a resposta no Mini, é só eu clicar e trocar para o Mini, aqui. E aí no Mini, ele erra, ó. Um Oscar de filme internacional, com Central do Brasil. É engraçado ele errar no Mini, né? Porque ele já acabou de gerar a informação no 4O, né? E aí ele erra no Mini. É meio que uma coisa assim, tipo assim, pague. Pague que eu sou mais confiável. É porque cada um é um modelo, né? Então, esse prompt aqui, ó, ele passa pelo 4O e gera esse texto. Se você manda passar pelo Mini, aí ele gera outro texto, né? Com base no que o modelo Mini tem aprendido ali. Mas é estranho. E assim, vocês podem ver que à medida que vocês vão fazendo prompt, vai chegar uma hora que vai aparecer um aviso em cima do chat dizendo que vocês estão atingindo o limite, tá? E aí ele corta o teu acesso pro 4O por um tempo, tá certo? Ele corta esse acesso do 4O por um tempo. Por que minha tela fechou? Foi sem querer. Eu fiz uma pergunta para ele aqui. Quem deve ganhar as eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024? Vocês querem ver o que ele falou? Uma polêmica. Olha lá, nas eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, Mauro Tramonte lidera. Já liderava. Ué, O cara já derreteu há muito tempo, né? Assim, ele lidera e tal. E aí ele ainda vem. Esse é o que você falou que é um desvaneio, né? Não é isso? Devaneio. Lá. Em cenário de segundo turno, Tramonte também é favorito. Então, quer dizer, já era, né? Já era.
E ele tá gerando em qual aí, professor Rossi? Porque a disputa aqui entra agora em Fuad e o Engler, né? Não, mas ele tá gerando em qual aí, na bolinha? Ali embaixo, na setinha. Vamos ver na setinha. Cadê? Logo do lado do joinha, do joinha negativo. A última opção. Na 4O. Tá na 4O. A E aí mesma eu que acho deu uma informação precisa para o Prêmio Nobel de Economia, entendeu? E eu acho que tem também uma coisa que ele faz uma pesquisa, né? E aí tem o impacto das fake news. Porque aí, quanto mais disseminada ela for, né, ele pode estar buscando... É verdade. Se vocês verem, no canto ali está escrito, depois de final, está escrito exame Infomoney. Se eu não me engano, isso aí são links. Pesquisa para... beleza. Pesquisa para prefeito. Tramonte lidera. Mas de que ano que foi essa pesquisa, né? Exatamente. Clica pra gente ver. Eu vou clicar nela para ver. Né, que ele... Essa pesquisa 4 de setembro. Setembro, já foi. Exatamente. Tem que ficar atento, né? Gente, eu sei que tá muito bom, Rafa, Boca, meninos e professor Rossi, mas a gente vai ter que continuar semana que vem, pode ser? Legal demais. Né? Que até lá a gente vai brincando no chat e aí na semana que vem a gente continua. Primeiro, para não estourar o tempo aí do Rafa e do Boca, e também porque eu preciso dos meus meninos uns 15 minutinhos. Tá bom, mas agradecidíssima, viu, Boca, Rafa? Muito obrigado pelo primeiro dia aí. Eu acho que dá para ter uma ideia já de que está por vir, né? Obrigado demais, gente. Bacana demais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que não tenha sido muito extensiva a explicação sobre o GPT, mas eu achei que era importante a gente falar um pouquinho sobre as entranhas dele ali. Tá certo? Legal. Obrigada. Foi ótimo, muito obrigada. Então, semana que vem a gente continua, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Rafael. Tchau, gente.